Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o Tom Carvalho, diretor de arte, está lançando Mantos de Alagoas. Eu tenho o prazer aqui de falar com o Tom. Tom, muito obrigado, viu, Tom, por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Obrigado mais uma vez. Mantos de Alagoas. Mantos de Alagoas. Quanto tempo para produzir? Eu quero dar um suspense aqui, o pessoal, a gente já até mostra a capa, mas eu acredito que é fruto de muita pesquisa. Né? Foi, assim, a maior parte desse trabalho realmente foi a parte da pesquisa, né? Do trabalho que durou em torno de um ano. Geralmente, assim, um trabalho, quando eu termino, sempre engatilha outro, né? Então, eu vim recentemente de um trabalho de coloração de fotos antigas, que inclusive eu até vim aqui para mostrar. Mas aí, quando eu estava colorindo as fotos antigas, eu percebi também como seria legal colorir os uniformes. Muitos deles, assim, da década de 40, 50, 60, onde ainda era câmera preto e branco. E aí foi onde surgiu a ideia de restaurar digitalmente esses uniformes, né? Para dar oportunidade para a galera conhecer como é que eles eram, né? Esses uniformes. Como foi a descoberta? O pessoal te mandava material? Como foi essa pesquisa? No início, assim, foi muita pesquisa sozinho. Eu pesquisei na internet, em descobrir sites, em descobrir fóruns, em comunidades, onde o pessoal trocava esse tipo de informação, e depois eu fui buscar em historiadores, assim. Ver se a informação batia, ver se aquela cor batia, ver se tinha alguma novidade que eu não tinha achado na internet e conseguir coletar coisas interessantes, né? Eu já percebi, a gente podia, antes de começar o programa, já compartilhei algumas das imagens e o pessoal se emocionando em ver o que fazia parte da infância, fazia parte da adolescência. Isso é uma parte legal desse trabalho? Assim, o foco principal desse trabalho é justamente causar dois tipos de sensações que eu imagino, que é a sensação do nostálgico, que vivenciou aquilo, ou que já ouvia falar dos pais, e da turma nova, né, que não conhece, mas que só vê em foto, mas quando vê em foto é preto e branco e muitas vezes não consegue imaginar como era. Assim, nesse formato, a gente consegue pelo menos ter uma ideia de como era o uniforme, como é que os jogadores jogavam, né? E aí a ideia é justamente causar esses dois tipos de sensações, essa nostalgia, trazer de volta à tona aquela lembrança, e aí vem aquela lembrança de um jogo decisivo, de um gol, de um momento. Então, ativar essa emoção nas pessoas é bem satisfatório. A gente começa mostrando alguns, são de times extintos já, né? Você foi buscar, a gente começa com o Alexandria, né? O Alexandria com uma foto de 1947. Essa do Alexandria, inclusive ele foi campeão nesse ano, foi campeão alagoano. É um time que foi extinto já. É um uniforme muito simples, né, e bonito. Eu particularmente acho bonito essa simplicidade nos uniformes mais antigos, né? Como é esse contato? A Alexandria foi site, o pessoal mandou? Não, a Alexandria foi totalmente online, né? Assim, eu não consegui contato com ninguém proveniente do clube, não sei se ainda existe. Era de Maceió esse clube? É de Maceió. Eu não sei se ainda existe o pessoal, se ainda está nativa. Inclusive, assim, eu até deixo aí aberto que esse é um projeto que não para por aqui. A gente lançou ele, mas eu já estou esperando que com o lançamento dele as pessoas mandem mais informações, mais fotos, e a ideia é justamente agregar o máximo e poder, assim, se eu pudesse, restauraria todos que já foram jogados, né? Eu sei que muito material se perdeu no tempo, mas o que o pessoal tiver que aparecer de foto nova ou coisa que faltou aqui, pode mandar que a gente vai continuar. Tem a Alexandria, mas tem outro time também que foi extinto, né? Que a gente pode mostrar agora, o manto... O América. O do América. O América lembra um pouco o Celtic, né? Bem parecido, bem parecido as cores, né? A cordinha, né? Era muito comum nos uniformes antigos essa cordinha para... Mostra também a influência a gente está no início a gente está na metade do século XX. Mostra a influência também dos times ingleses. Dos times ingleses, começou, né? Esse traje mais... Que para aqui para o Brasil eu acho que nem se adequava muito por conta do calor, né? Eles tinham essa necessidade. Muitos até dos uniformes mais antigos eram até de manga longa. Eu não conseguia nem imaginar como é que os jogadores conseguiam jogar no sol do Brasil, em Alagoas principalmente, com a manga longa daquela. Né? Como é recriar isso? É muito bacana, assim, porque assim, eu junto três amores. Assim. O primeiro é o meu amor pelo futebol, eu sou um amante pelo futebol, inveterado. Eu amo a história, eu acredito que se eu não fosse designer, eu com certeza seria historiador, porque eu acho que quase todos os trabalhos que eu faço eu busco algum pedaço da história. E eu amo ao trabalho que eu faço, que é o design, né? Então eu consigo unir os três. Então como eu junto essas três paixões que eu tenho, aí o trabalho se torna um lazer, se torna um prazer. Então é um trabalho que eu sempre fui fazendo assim, meia hora antes de dormir, eu separava aquela meia horinha para digitalizar um uniforme.
E aí quando eu vi, eu já tinha juntado vários, eu falei, bom, vamos compilar esses aí, vamos agregar. Como é descobrir a cor exata? Aí é um trabalho mais técnico, né, que a gente eu já vim de um trabalho que foi de coloração das fotos antigas de Alagoas, então eu já tinha uma noção básica de imaginar como é que a cor seria no preto e no branco, né, como é que ela se comportaria. Mas assim, é muito feito em testes realmente, assim, às vezes eu pego uma foto que eu suponho que a cor seja daquele protótipo ali, e aí eu deixo ela em preto e branco para ver se bate. Aí quando eu vejo que a cor realmente bate, aí eu sei que quase praticamente eu cheguei, né. Você faz sempre isso Photoshop? Photoshop, Illustrator? Photoshop. O programa que a gente fez totalmente esse daí foi Photoshop. Quanto tempo leva para fazer uma camisa dessa? Olha, assim, relativamente, porque assim, engloba tanto o trabalho da pesquisa, mas assim, o trabalho técnico em si, no software, Sim. em torno de umas meia hora, mais ou menos. De umas meia hora. Umas meia hora. Não dá uma vontade de lançar isso antecipadamente? Essa camisa ficou, vou Dá. botar logo essa. A vontade que a pessoa tem é de já jogar tudo na internet, né, e botar assim pra... Porque a gente sabe que a repercussão do público vai ser boa. Tanto não só pelo aspecto de você ver a camisa do seu time ou do time que você lembra, mas pelo resgate da história, né? Mas eu penso assim, que em vez de eu lançar homeopaticamente, digamos assim, de 1 a 1, eu penso que lançar logo assim uma quantidade grande causa uma curiosidade maior de você buscar um time diferente, às vezes até um time rival, você olhar, ver como é que o time se comportava com os seus uniformes e você ver as nuances, as variações de tonalidade. Então é bacana. É esse tipo de experiência que eu queria proporcionar ao público alagoano, né? Dele resgatar a história, e relembrar e interagir. A gente pode mostrar também, porque assim, eu tenho certeza que quem vivencia mais do que o manto, assim. Lembra da marca que patrocinava, lembra do material esportivo. Vamos mostrar mais uma imagem agora. Uau, um uniforme Você bem tem comum. uma imagem curiosa, né? A do Asa de Arapiraca com um símbolo com o nome Arapiraca grande e uma cor verde. Verde, né? Quem assim, diria que o Asa já teve verde? Já incorporou o verde no seu uniforme, né? É um uniforme realmente muito incomum, inclusive assim, eu fiz procurei alguns amigos assim, antes de lançar, que são torcedores dos respectivos times, e muitos deles não sequer conheciam esse uniforme aí. É muito incomum. Eu acredito, assim, eu não consegui pegar a informação a fundo, mas eu acredito que tem alguma correlação ao fumo, a questão da cidade ter... Muito deve surgir agora que você está lançando hoje, mas, exemplo, muito vai surgir a partir daí, né? O cara rever e consegue, hoje a rede social tem essa parte positiva, né? Ela te permite que você dialogue. E dialogue, é essa expectativa que eu estou, né? Desses próximos dias o pessoal começar a interagir. Aí eu sei que vai ter coisa provavelmente que a gente vai ter que corrigir, que é normal, assim, de um projeto como esse. Mas vai ter muita coisa nova e é isso que a gente está mais na expectativa, né? De uniformes que às vezes o cara tem uma foto guardadinha na sua gaveta e que nunca foi publicada e que manda para a gente restaura e incorpora no projeto, né? A gente pode mostrar agora mais uma foto do Asa para a gente mostrar um pouco como mudou o uniforme do Asa. Um uniforme lindo também. Lindo, né? Eu acho essa simplicidade muito bonita, né? E o distintivo também mudou, né? O brasão mudou demais, o escudo do time do Asa, né? É até moderno, se você olhar. Né? Muda traço tanto, fino, mas seu traço fino. Um traço mais fino, né? Uma característica mais moderna, realmente. Mas particularmente, eu acho muito bonito. E assim, eu torço para que o Asa está num momento assim um pouco não favorável no futebol, né? Eu torço para que pelo menos esse projeto reacenda o orgulho do torcedor, né? Que talvez esteja um pouco abalado, mas que eu dei até uma atenção especial para o Asa justamente por isso, né? Para que nossos amigos de Arapiraca recuperem, né? Uma autoestima, né? A autoestima. Mostrar mais uma do Asa. Outra camisa muito bonita, muito né? Bonita, né? E você vê já uma outra variação de escudo, né? Pois é. Já é uma outra variação. De 58, você vê quanto tempo, né? O futebol alagoano sempre manteve-se forte, né? E espero que volte. Muda a tipografia, né? De uma certa maneira. Muda a tipografia, mas você vê que ainda assim conserva um traço mais fino, uma coisa mais moderna, né? Eu acho muito bonito. Assim, eu tenho muita curiosidade, assim, se possível, até se alguém pudesse informar, se isso foi possível, de dizer quem foram os criadores, né, na época desses uniformes. Porque na época não existia material esportivo como existe hoje, as determinadas fabricantes, né? Então, assim, essas criações saíam de dentro do clube, né?
a ideia surgiu dentro do clube. Então, a gente seria interessante esse intercâmbio de designer, né? Hoje, assim, eu tendo a tecnologia que a gente trabalha hoje, mas na época era totalmente, não tinha esse preview, né? Vinha com a tesoureira da cidade fazia. E hoje a gente tem como prever como o uniforme vai ficar por meio digital, mas antigamente não, você tinha que fazer no tecido para ver se ia ficar bom, né? Recentemente o Cruzeiro pousou, acho que no primeiro jogo, tinha camisa de um jeito, camisa do outro, né? Foi? Dentro do mesmo time. Eu acho que acontecia muito semelhante também na década de 50, acontecia demais, assim, inclusive até nesse projeto eu percebi, foi até difícil, assim, porque tinha foto que aparece 2 ou 3 jogadores e que os 3 estão diferentes, os 3 uniformes estão diferentes. Imagina. Aí eu, pra saber qual que era o... Do jeito que era, a costureira ia fazer de um jeito, não saía de um jeito, um pouquinho mais de cima, um pouquinho mais embaixo. Não tinha esse padrão industrial como tem hoje, né? Foi muito interessante essa observação, porque realmente eu percebi e foi difícil, assim, teve um uniforme que eu passei 5 dias para conseguir. Cruzeiro na tradição tá mantendo até hoje. Talvez seja será que é uma homenagem? Eu acho que não. É uma homenagem, é um modo antigo. Essa foto agora do Asa, de cima do Asa, chega com a recomendação do diretor, viu? O diretor carimbou como a mais bonita. Essa daí realmente achei muito bonita. O próprio escudo em si também um pouco diferente, né? Mudou de novo. Já né? você vê. Se você olhar aqui a primeira camisa acho que é da década de 40, de 40 a segunda de 50. Em 64, início, você já tem um intervalo de 6 anos, terceiro, já um novo... o escudo, né? E o S crescendo a cada momento. Né? Crescendo o S, né? Mas esse é bonito, me chamou a atenção realmente. Ele lembra um pouco o Corinthians, né? Lembra o Corinthians, né? E mostra que tipo um uniforme desse hoje é tão raro hoje em dia, né? Você muito aplicar algo as linhas assim, mais finas, né? O pessoal não tá meio que abandonou essa tendência, mas eu acho bonito. Espero que volte, né? Verdade. A gente ainda tem asa, Paulo. A gente agora deixa um pouco a Arapiraca de lado para ir mostrar outros clubes também daqui de Alagoas que pouca gente lembra. Exemplo, o Canavieiro. Esporte Clube Canavieiro era de Capela, né? De Capela. De Capela. Jogou. Agora, perceba que já tem a fornecedora Adidas, né? Já tem a Adidas. Eu tenho certeza que o pessoal de Capela, aqui no interior do estado, Zona da Mata, né? Aqui do estado, eu acredito. E você fica mais fácil pela foto ser colorida? Quando a gente tem uma foto colorida, a gente pelo menos não se preocupa muito com a cor, vai mais com a questão da forma, né? E mais a homenagem em si também ao time, né? Que também foi extinto já, né? Mas foi um time bem atuante nos campeonatos, né? Dos seus respectivos anos. Interessante que é uma camisa muito bonita também. Bonita, né? achei. Se você for dar uma olhada. Muito bonita. Me lembra a Adidas, agora eu vou dar um palpite aqui, viu, Tom? Adidas no interior de Capela. Eu me arrisco a dizer que foi comprada a camisa da Adidas. Eu também não duvidaria. Você só bordou o símbolo, né? Eu não duvidaria. Talvez até eles tenham comprado a própria camisa verde da Adidas e só colocado o escudo, né? Já manda símbolo, comprar, né? Uns 40 aí. Pois é, eu acho. Né? Mas Canavieiro foi um time da década de 70 aqui de Alagoas. Inclusive, com uma ligação muito próxima ao Capelense, né? Que depois a gente vai mostrar agora o Capelense, que foi campeão de 1989. Essa camisa foi campeã, né? A camisa do título, né? Camisa do ano. Do ano. E muito bonita, né? Muito bonita também. Camisa muito bonita. E o time era um timaço, né? E a preservação das linhas finas. Das linhas finas. Que é uma tendência, percebe-se aí, da década de 70 e 80. 70, 80, Espero que volte, né? Fica uma camisa muito bonita, né? Acho, principalmente para o nosso estilo brasileiro, né? Uma coisa fica mais diferente do padrão do que normalmente fazem, né? Aqui a gente atualmente, infelizmente, está copiando muito o padrão europeu, né? Mas eu acho que resgatar essa originalidade que a gente tinha, né? Nesse tipo de traço seria bacana, né? Para os times fazerem. Eu particularmente acho bonito. A gente está indo para o primeiro intervalo, na volta a gente vai mostrar mais mantos aqui de Alagoas. A gente volta já, eu estou aqui com o Tom Carvalho, o programa Ponto de Vista retorna daqui a pouco.
Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Tom Carvalho, diretor de arte. Estamos aqui mostrando o Mantos de Alagoas, um projeto que o Tom está apresentando aqui para a gente. A gente também tem o comercial de Viçosa, né? A gente olhar o comercial que hoje não vive tão bem das pernas, mas ainda existe. Existe, não está extinto, né? Esse não está extinto, não. O pessoal de Viçosa sente muita saudade do comercial, né? Olha aí, década de... Teve seu auge, 90. né? Nos anos 90. Eu espero que eles voltem também, né? Um time tradicional alagoano, né? Camisas mais lembrando a seleção brasileira, né? E o escudo dele, se você acha interessante, que parece o do Curitiba, né? Lembra muito o Curitiba, o escudo deles. Camisa amarela com detalhes em verde e shorts verdes e branco. Eu tenho certeza que se uma camisa dessa for vendida em Viçosa, vende como água, né? Vende, com certeza. E ela, ainda mais em ano de Copa, né? Se você for parar para perceber, né? Em ano de Copa, a gente teria uma saída muito grande, né? Pois é. Tem outra camisa do comercial, acredito. Essa é bem diferente, né? Bem diferente. Bem diferente. Esse é o tipo de camisa, não sei qual é a tua opinião, Tom, que tipo, dependendo de como ela for feita, ela pode ficar linda ou horrível. Horrível, é um tipo de design muito arriscado. Que hoje, assim, eu acho que o pessoal prefere não arriscar tanto assim. E mais na aposta que sabe que vai dar certo. Né? Mas às vezes o material. Assim... Ele pode acabar com a camisa. Verdade. Ou ele pode deixar a camisa simplesmente irresistível, né? Você falou tudo agora, porque eu já passei por uma situação exatamente como essa, em que o material detona a camisa por total, né? E aí termina que engloba tudo, a criação vai pro beleléu, digamos assim, né? Uma camisa, antigamente as camisas, até por não... Hoje em dia eu tenho a impressão, eu já ouvi falar, mas tenho a impressão de que os jogadores, quando eles chegam num clube, se faz a medida dele e a camisa chega para ele. Tanto que em alguns pontos você vai comprar uma camisa de futebol, tem a opção torcedor ou jogador. E a camisa de jogador é muito mais cara. Por exemplo, a camisa da seleção brasileira, se você não sabe, no site da Nike, ela custa R$450. Né? A camisa de jogador. Camisa torcedor é R$250 e a camisa de jogador é R$450. Porque ela é mais personalizada, né? Ela vai até o material, o pessoal diz. É um material mais leve, que não pega suor, tem uma coisa... Então você tem um tamanho já feito muitas vezes para o jogador. Você tem a medida do jogador, a camisa entra como se fosse um alfaiate para ele. Nesse tempo não, né, Tom? A camisa tinha que ter um tamanho praticamente G e GG. Eu acho que a variação seria só isso mesmo. G, M e o G. M para o jogador mais baixinho, né? Isso. E o G. Eu acho que não existia muita variação, tanto se você for ver assim algumas fotos, alguns tapes, assim, vídeos antigos, você vai ver que tem jogador com a camisa bem folgadona e outro com a camisa mais justinha. Mas dependendo de onde você for assistir o campeonato, você ainda vê hoje. Ainda vê hoje, É verdade? Ainda vê hoje. Não tá tão longe, não. Outra coisa interessante é que essas camisas, embora fossem de algodão, elas eram de um algodão de boa qualidade e de uma tinta de boa qualidade, porque você não tinha como hoje que você vê o jogador trocando de camisa durante o intervalo, voltando já com outra. Essa camisa ia para lavanderia. Ia para lavanderia, com certeza. Você imaginar, campeonato alagoano. Alagoas já não é um estado abastecido, rico, né, digamos assim. E os clubes, por consequência, também seguem a linha do estado, né, do que o estado representa. Então, imagino que naquela época deveria ser assim mesmo. Né? E eu desafio você a olhar num jogo de futebol do campeonato alagoano, a encontrar um jogador trocando de camisa. É verdade. Não tem. Tem. Não tem. É verdade. É carinha a camisa de jogador e eles não trocam camisa como você vê Eu acho que ela Europa, passa por algumas lavagens. Passa por algumas lavagens. Então, influencia inclusive nesse material para você refazer. A gente está numa onda, eu acho que há uns 10 anos, começou-se a trabalhar a linha retrô. Tá muito forte, né? Então, tipo, como é que você vê essas linhas retrô? Então, eu sei que você não fez você faz um resgate histórico, mas como é que você observa e tem observado ao longo dos últimos anos essas linhas retrôs? Eu acho assim que em matéria de criação, eu acho que o que tinha para ser criado já foi.
Então, quando você resgata um time, resgata um uniforme retrô ou lança alguma camisa retrô, eu acho que ela tem mais impacto do que uma criação nova, porque de certa forma uma criação nova vai ser alguma coisa que algum time já fez, ou se for muito diferente, talvez caia naquele risco que você falou de ficar ou muito boa ou muito ruim. Então os times estão preferindo não arriscar. E eu acho essa onda retrô bacana porque engloba, ela agrega um valor a mais na camisa, porque não é só uma camisa nova que está sendo lançada, é uma camisa que traz uma história. Então às vezes é uma história de um título, às vezes é um ano marcante para o clube, é um gol importante que aquele clube fez, um título importante. Então isso já agrega um valor a mais e tem gente que compra só por ser retrô. Só por ser retrô. Por ser retrô. Muitos casos também a gente tem, você falou da inovação, queria discutir 2 pontos dessa inovação. O primeiro é que, tipo, você falou, tem muita linha na Europa, mas depois de 100 anos de cada clube, os uniformes já mudaram tanto. O cara que começa a escrever, a desenhar essa camisa, não fica com medo. Deixa eu ver primeiro a camisa do rival para ver se não fica parecida, não? Eu assim, como eu também desenvolvo uniformes, a maior parte da pesquisa é ver o que já foi feito, para não fazer igual, para tentar ter algum detalhe que seja diferente. Porque torcedor tem um público talvez o mais chato do mundo, para qualquer designer, qualquer criador, é torcedor. Porque você lança uma camisa agora, 5 minutos alguém vai descobrir alguma coisa dela que... Por exemplo, a gente pegou o América de 40, eu já botei o Celtic na história. Foi, para você ver que já torcedor tem essa coisa, né, que ele sempre vai encontrar. Então assim, a gente já fica naquele medo, naquele receio, mas o maior processo de pesquisa realmente é ver o que já foi feito para tentar fazer uma coisa diferente, com um detalhe que dê uma diferença para que não fique uma cópia 100% igual. Outra coisa que, exemplo, além de ser 100 anos de história, você ter rival muitas vezes, você tem milhares de clubes no mundo. No mundo, né? Você não bater... Eu fico dizendo assim, não vai, alguém chega e fala assim, esse uniforme é uma cópia do time do CSKA da Rússia. Eu digo, tinha que bater alguma coisa parecida. Isso aí é um fator praticamente impossível para os criadores, né? Tipo, tanto porque assim, não existe tantas opções mais de variação. Então, tipo, acho que tudo que já foi feito, já foi. E agora o que existem são pequenos detalhes que tem a variação, mas o conceito em si, praticamente... A única camisa original que ninguém copiou foi a da Croácia. Da Croácia. Da Croácia. Realmente, né? Uma camisa bem original dele, né? Tanto é que você lembra, quando você vê aquele quadriculado, você sabe que pertence à Croácia. Né? Mas o CRB não chegou até a da Croácia não, diretor. Foi o Galo da Praia. O Galo da Praia. Né? Agora vamos mostrar mais camisas. Começando pelo CRB que a gente falou, o CRB quase que resgatou mesmo essa camisa, né? Foi, nos anos 20, né? Você vê, a camisa tem quase 100 anos, né? Está em 18, né? O CRB dos anos 20. O CRB lançou, acredito que no ano passado, ou foi no máximo retrasado, uma edição dela, essa edição retrô com uma qualidade de material. O que eu acho bacana nela é porque você percebe os pontos da CRB, tudo separados por pontos, né? Da sigla CRB. Sim. Uma coisa que depois ele foi tirado do escudo. E me impressiona, nós entrevistamos recentemente aqui o zagueiro Zé Cláudio, foi zagueiro do CSA. E ele dizia assim, por que o Regatas? Por que o Regatas? Por que o Regatas? E para nós do século XXI, é estranho ouvir o CRB você chegar, embora todos os torcedores do CRB sejam regatianos. Mas você se referenciar ao clube como Regatas mostra por que aquele ponto, né? Pois é. Porque não se perder aquele ponto. Tá bem distinto ali, né? Vamos para mais um manto do CRB. Isso é bem comum, talvez muitos torcedores do CRB não tenham conhecimento desse, né? Isso a ausência do escudo, né? Inclusive o Real Madrid jogou ano passado sem escudo. Sem escudo, eu lembro, foi. Assim, os primórdios do futebol, no começo, os times não usavam escudo, eles só tinham as cores na camisa. Por exemplo, o Boca Juniors, ele passou muito tempo sem escudo. Era só aquela camisa azul com aquela faixa amarela passando no meio. Depois é que os clubes começaram a criar seus escudos e anexar no uniforme. Talvez essa aí já tenha sido um resgate porque essa camisa é de 48, né? O futebol já existia há seus 50 anos. Talvez já fosse uma forma de homenagear
o passado histórico dos times naquela época, né? Engraçado sobre as curiosidades dos uniformes é como surge o uniforme azul do Brasil. Você lembra disso? Sim. Né? Que o Brasil vai enfrentar a Suécia. Foi. Aí tinha, na final não tinha como não usar, tinha como usar o amarelo mais. Porque a Suécia já usava amarelo, dona da casa, né? Já usava o amarelo. E aí o Zagallo e outros jogadores correm para ver o que é que se compra. No centro. No centro só encontra camisa azul. Camisa azul. Por isso surge a camisa. Você vê, foi um trabalho de marketing gigantesco para se escolher a camisa. E hoje azul. marcou o segundo uniforme do Brasil. E muitas vezes o mais bonito, né? Mais bonito, né? Eu, particularmente, acho mais bonito, né? Azul. Mas também o Brasil lançou uniformes, como exemplo, hoje, não oficiais, mas também na onda do comércio, uniformes torcedor. Sim. É o que não se usa, mas se vende. Verde escuro, preto. O que você acha dessas ondas? Assim, eu acho uma variação totalmente pensada no marketing, né? Mas eu sou muito tradicionalista, sabe? Eu gosto muito de... Você não usaria um verde no CSA? Olha, não é que eu não usaria, assim, em determinadas situações, talvez sim. Por exemplo, para goleiro. Quando o pessoal falou muito do lançamento da coleção nova que ia ficar muito colorido o estádio, não ia ficar aquele azul marcante. Mas goleiro não pode ser o azul que joga no time, nem pode ser branco. Então teria que ser Não pode ser da cor do árbitro, nem pode ser da cor do adversário. Então teria que ser verde e amarelo. Por isso que alguns clubes usam cores extremamente diferentes para goleiro, né? O CSA está usando agora o amarelo e o verde e o cinza para os 3 goleiros. Eu creio que o CRB usa preto, né? A cor do goleiro usa preto. Nesse sentido, eu acho que tem que ser, mas talvez, como assim, eu não sei se seria... É uma coisa assim, que se tiver uma menção histórica, como teve o Fluminense, lançou uma camisa laranja, teve uma época. Laranjeiras. Então, assim, você está, de certa forma, dentro do conceito. O CSA já lançou uma camisa amarela, dourada. Foi, uma camisa dourada, né? Eu lembro que naquela ocasião foi um conceito relacionado aos títulos. Aos títulos, né? Foi, a estrela, né? Foi. A cor da estrela. Ou quando é uma questão comemorativa, como Copa, né? O CRB usou o preto porque o mascote tem preto, né? Sim, foi. O Galo não é o Galo, é o Galo de Campina, né? Que tem o colarinho. Colarinho preto, né? Então ainda usa o preto. O conceito foi bacana naquela criação, porque a gola ficou preta, menção justamente ao colarinho do pássaro, né? Do pássaro. O Palmeiras, por exemplo, já usou azul também numa fase do Palestra Itália. Do Palestra Itália, que remeteu ao passado histórico do time, né? E já teve o vermelho por causa da bandeira da Itália também. Foi. O Corinthians usou o roxo, porque aí foi a menção do torcedor do amor roxo, né? Do torcedor roxo. Você sabe que o palmeirense não tem torcedor roxo do Palmeiras, tem torcedor verde. Torcedor verde. Do mesmo jeito que o palmeirense não é fiel, ele é leal, né? Sim. É bacana essas brincadeiras da torcida, né? É verdade. Mostrar mais camisas do CRB. Essa o CRB usa hoje? Você vê que a partir dos anos 60, 70, o CRB já meio que unifica o seu uniforme, né? De vez. Agora me conta uma coisa, hoje a gente tem um hábito recente em que os clubes lançam os uniformes. Antigamente a camisa entrava e acabou-se. Não tinha essa preparação. Não tinha festa, né? Hoje tem festa com paniquete. O CRB está no 3º ano com o mesmo uniforme. O que você acha disso? Olha, assim, eu acho bacana manter essa unidade visual, né? E tanto pela questão do respeito ao estatuto, né? Pela questão também de você fidelizar, como por exemplo, o uniforme do Santos sempre foi branco, o escudo preto e algum detalhe muda. Então sempre você vai ver nesse formato, né? Então eu acho bonito, eu acho bacana essa integração, de não variar muito. Em compensação tem o 3º uniforme, que aí a galera brinca à vontade, né? É uma criação mais livre, né? Então eu acho bacana essa tendência dos times hoje de tentar fidelizar um uniforme. Para o marketing talvez não, porque o marketing, para o comércio, você às vezes até nem, está muito parecido com o ano passado, eu não vou nem comprar. Né? Então, a pessoa opta até por não comprar. Mas aí vem a 3ª camisa que meio que a ideia é apostar na 3ª camisa. A 3ª tem hoje em dia tem essa característica mais solta, né? De você poder brincar mais na criação. Né? A gente tem mais quantas camisas do CRB para mostrar aqui? Mais 3 camisas. Vamos mostrar agora mais uma. Essa o CRB usou recentemente, né? Foi, o escudo antigo, né?
E o Galo também, o Galo dentro da camisa. Engraçado assim, que quando eu mostrei para alguns amigos que são torcedor, muitos não sabiam que tinha sido que o Galo de Campina apareceu no uniforme do CRB. Interessante, né? Memória. Também em 1969, mas teve recentemente também. Teve foi. Recentemente. E o próximo? Também naquele estilo, muito bonita, as camisas brancas, né? Apenas detalhes. Um detalhezinho de faz uma diferença, um detalhe simples, né? Uma linha simples. Próximo. E aí também uma camisa que tem sido muito comum também, usada pelo CRB. Ela é totalmente vermelha, né? Sem ter o detalhe da faixa branca, né? O que teria que ser aí chamado terceiro uniforme. Para poucos, tem gente que ainda não sabe, mas o uniforme do CRB número 1 é o branco. É o branco com a faixa vermelha, né? Tem uma dificuldade de usar, mas é o... Usa mais a versão oposta, né? Inversa, usa mais o 2, né? É o 2 que é mais um do que o 2, né? Do que o 2. A gente tá indo para mais um intervalo, eu estou aqui com o Tom Carvalho, a gente volta já para falar e mostrar mais imagens do próximo bloco, CSA. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Voltamos com o programa Ponto de Vista Especial. A gente está aqui com o Tom Carvalho, diretor de arte. Estamos mostrando o novo trabalho do Tom, o trabalho Mantos de Alagoas. Chegou a hora de falar do CSA. Vou mostrar aí a primeira camisa do CSA. Olha, camisa do CSA com a marca da Camila. Acho que marcou uma época de grande rivalidade entre CSA e CRB, né? Foi. Estamos na época de 2000 para cá, em que Asa, Coruripe, Murici, até o Corinthians alagoano ganhou. Foi, entraram, né? Mas pegaram a sua fatia, né? Quem acompanhou a década de 90, só existiam dois clubes. Era só CSA e CRB. Ou era, quando não era um, era o outro, né? E o CSA ganhou muito título com a camisa da Camila. Foi. O Tetra foi com ela. Acho que a camisa da Camila... O Tetra foi com ela. Qual é o nome da fornecedora? É a Kialami. Kialami, né? Kialami. Também é uma fornecedora que marcou a geração, né? Dos anos 90. O CSA teve como fornecedores assim, de patrocinador, teve Camila, agora tem Camponesa, mas o CSA teve poucos patrocinadores. Teve a VASP, né? Teve a VASP, VASP de grande... Foi no final dos anos 90, foi forte, né? Forte. Mas poucos tiveram tanta representatividade em termos de Camila. A gente poderia dizer marcou, que né? Era a Crefisa do CSA. Pois é. Eu acho bacana também essas questões, esse patrocínio, né? Como associa, né? Como você lembra Corinthians, você lembra Calunga. Calunga? Quem né? não lembra de Calunga? Quem não lembra Corinthians? O cara não sabia o que era Calunga. Mas sabia que era o fornecedor do... Palmeiras Parmalat. Né? Palmeiras Parmalat. Flamengo Lubrax, você vê. Sempre associa, né? Sempre. Se você der uma olhada, eu acho que só uma época, eu acho que da década de 80, que você tinha algo muito semelhante ao que a Caixa está fazendo hoje, que era a Coca-Cola patrocinando todos os clubes. É verdade. Né? Todo clube era patrocinado pela Coca-Cola. Né? Mas antes disso não tinha patrocinador. Camisa limpa, né? Camisa limpa. Depois veio o BIC,
TAM no São Paulo. no São Paulo. Né? O IBM também, São Paulo foi a época da IBM, muito tempo. O Flamengo foi, acho que foi um dos patrocínios mais duradouros. Duradouros da Lubrax. Duradouros, né? Da Lubrax. Durou muito. Mas você tinha o 7-Up do Botafogo. 7-Up do Botafogo, né? Hoje tá mais, você vê, hoje tem até a parte da Disney tá patrocinando camisa, né? O Universal. A Orlando, né? Do Fluminense. Do Fluminense. Mas... E teve uma época também de concessionária de carro, ou concessionária não, indústria, né? Fiat patrocinou, acho que aqui no Brasil não, mas fora tem Volkswagen. Tem Chevrolet, né? Chevrolet, se não me engano, é do Manchester. É do Manchester, né? Do Manchester, tudo. Voltando ao CSA, essa é uma camisa que hoje já se usa muito em retrô, né? Retrô, modelo. Mas é uma camisa muito bonita muito também. Bonito, o escudo, um dos primórdios, né? Um dos primeiros escudos do time. Eu particularmente acho muito bonita. Mostra também um padrão, porque isso daí na época, exemplo, a gente mostrou agora recentemente uma camisa do Asa que tinha pelo menos o S na mesma Era um padrão, né? era um padrão talvez de um padrão de design da época, né? Eu imagino o torcedor da década de 20 dizendo copiou o uniforme do Asa. Já não sei se é o contrário. Eu acho que foi o Asa que copiou nesse sentido. Não sei, Mas vamos para o próximo. Qual era a paniquete da época, você lembra? Acho que eram aquelas radialistas, vedete, né? Vedete, né? Esse daí também ele foi reeditado recentemente, essa camisa daí. Eu acho também um escudo já diferente, né? Muita gente pensa que é um coração. Parece. Parece um formato de um coração, né? Parece. Mas mostra que também se tentava chegar àquele escudo atual, né? Uma forma já está se formando, né? Aquela foto ali é interessante porque naquela formação do time ali está o bisavô da minha filha. O bisavô da minha filha foi jogador e foi treinador do CSA. Aí, aquela foto ali eu dei um carinho especial nele. Ele é o que está em pé ali do lado esquerdo da foto. Aí dei um carinho especial nessa camisa aí, por questão familiar. Próxima camisa. Essa eu acho belíssima. Novamente um estilo muito legal, né? Camisa muito bonita, de linha light, né? Isso, na foto ali um destaque especial ao seu Lautinei, que foi jogador do CSA, Lautinei Perdigão. Sim. E foi um dos grandes contribuintes. Esse projeto, na verdade, não teria existido sem ele, porque ele é o grande curador da história do futebol alagoano, né? Então, 80% do material que eu consegui foi graças ao seu trabalho histórico, né? Lautinei Perdigão. É uma camisa novamente também no estilo... Faz falta camisa assim também no CSA, né? Faz. E o pessoal está cobrando muito, assim, porque acho que tem uns 3 ou 4 anos que o CSA não joga de branco. O CSA está, assim, tentando outras cores, mas não joga de branco, né? Então o branco sempre foi muito presente para o CSA, né? Sempre foi muito presente. E esse branco mais simples, com essa simplicidade, né? Com um detalhe bem simples no uniforme, eu acho muito bonito. Particularmente acho muito bonito. Pois é. Próxima camisa. A gente já viu essa camisa em outras cores, não? Essa levantou uma polêmica quando eu lancei justamente por isso, né? Porque ela é um padrão que o rival hoje adotou, né? Dos anos 60 para cá, como seu uniforme característico. Mas foi uma tentativa do CSA, né? Um uniforme bem diferente também. Muitos torcedores azulinos desconheciam a existência desse padrão daí. Mas jogou com esse padrão. Me impressiona porque, assim, para os uniformes atuais, é uma camisa de uma faixa bem alta, né? Pois é. Eu acho que o River, o Boca chegou a subir um pouco a faixa. No começo ele era bem central, né? Bem no meio. Aí depois eles subiram um pouco, ficou mais ou menos na altura do peito, né? Porque o CRB, a gente mostrou também, tem uma camisa com faixa na década de 20. Mas o Boca Juniors talvez seja o time no mundo com uma faixa mais característica, né? Tipo, não muda. Pelo menos em faixa grossa e única, né? Eu acho que o único clube que você vê que nunca variou de jeito nenhum foi o São Paulo. Realmente Não existe camisa do São Paulo branca, que é a primeira, sem as duas tricolor, faixas duplas. Né? Pois é. Nunca tinha parado para pensar. Também não lembro também de uma camisa do Boca sem a faixa amarela. Também não me vem na cabeça não. Talvez alguma edição especial, mas a característica principal deles, né? Enquanto você tem clubes como tanto o Corinthians, como para falar dos primeiros, Corinthians,
Palmeiras, Santos. O Santos não, porque não muda, mas variou muito em termos de primeira Variou, camisa. Esse ano passado mesmo, o Corinthians disputou com uma faixa vertical, cruzando o uniforme. Que era a espada de São Jorge. Representando a espada de São Jorge, né? Mas que já foi incomum, já foi uma diferente, né? Já é uma coisa diferente. Já foi uma já coisa mudou. diferente. A gente vai agora para mais uma camisa. Essa camisa também mais clara. Qual é a cor do CSA? A cor do CSA no início, nos seus primórdios, é a celeste. É celeste. É a celeste. Então é uma cor mais puxada para celeste. Então no começo mesmo do início da sua existência, ele começou com a celeste. Aí depois foi adotando o azul mais como é hoje, né? O azul mais royal. Se voltou mais pro royal. Mas originalmente o CSA é celeste. Mas o CSA, ao contrário do CRB, ele não tem estatuto para isso, né? Para definir a cor. No estatuto consta celeste. Né? Celeste. Aí está sendo feito um trabalho agora para atualizar o estatuto, para incorporar a cor atual como a cor oficial. Como a cor oficial. Mas no estatuto consta celeste. Mais uma, por favor. Essa é totalmente incomum, né? Pois é. Pouca gente lembra, né? Pouca gente lembra esse uniforme. Esse uniforme só jogou durante esse ano, 61, não jogou mais do que isso. E é bem comum por se tratar de uma faixa diagonal. Mas assim, ao mesmo tempo ele é incomum, mas eu acredito não, porque ele é fiel ao escudo, porque se você for ver o escudo tem as faixas diagonais. Sim, e é a primeira vez que eu vejo a camisa do CSA com escudo, pelo menos aí. A partir dos anos, foi no final dos anos 50, em 58 que o CSA jogou pela primeira vez com escudo na sua forma como ele tem hoje. Né? Certo. Então, a partir de 58, a variação foi só mais de arrumação, digamos assim. Você pode ver que ele é um escudo mais próximo do atual, mas ele tem uma diferençazinha ali. Você percebe que ele está um pouco achatado, né? Mas ele, ao passar do tempo, ele foi modificando para chegar no escudo que ele é hoje. E ele tem realmente as faixas do escudo. Você acredita, pelo que você estuda hoje, que se o torcedor azulino aceitaria bem um uniforme assim? Olha, eu acho que aceitaria. Pelo menos quando eu mostrei esse daí, a resposta foi 99,9% positiva. Poderia ser o terceiro uniforme? É uma ideia, né? É uma ideia. É assim, de certa forma, se comunica bem com o escudo, né? Porque o escudo do CSA é formado por linhas diagonais. Uma camisa interessante que eu vi no ano passado, acho que foi ano retrasado, foi a do Bahia. Não sei se você recorda, o Bahia fez as fitas do Senhor do Bonfim. Sim, ficou fantástico. Né? Então ele fez todo o azul e o vermelho com o que se escreve na fita do Senhor do Bonfim. Eu acho fantástico esse tipo de criação conceitual, né? Porque você pega um detalhe da sua região, da sua cidade, né? Da sua origem, e aí você aplica no uniforme, o resultado tende a ficar... Botaria ali união e força, né? Seria uma boa ideia. A gente tem quais camisas agora, Paulo? A gente vai agora para o outro time tradicional aqui do estado, também com a faixa horizontal. Né? Esse uniforme daí foi um daqueles que você citou no começo, da dificuldade de eu conseguir achar, porque nessa foto, nos 3 jogadores, cada um está com um uniforme diferente. Tem um que a faixa tá sobre o braço, tem outro que a faixa tá diagonal sobre o ombro. Então, para eu descobrir qual que era... Agora, é vermelho? Porque na foto daqui dá para parecer que é verde. É vermelho. É vermelho, né? É vermelho. E aí você vê que realmente uma faixa está no ombro, outra está no braço. Está no braço. Aí assim, foi uma certa dificuldade. Faltou combinar com a tesoureira, né? Acho que eles fizeram variados modelos aí, mas depois eu encontrei outra foto, que aí eu consegui detectar que era realmente, pelo menos a maioria do time, jogava com essa diagonal em cima do ombro, né? Aí pelo menos eu coloquei como, já que a maioria jogou assim, né? 1986. 86, essa é Palmeiras dos Índios, né? CSA de Palmeiras dos Índios. Outra camisa, por favor, Paulo? Time tradicionalíssimo, né? Outro time tradicional aqui de Alagoas, pouca gente lembra, mas é o Ferroviário. Foi campeão também alagoano. Time que foi campeão alagoano, infelizmente também extinto, né? Como vários ferroviários ao longo do Brasil. Ao longo do Brasil, né? Alguns sobreviveram, né? E são totalmente atuantes. Você tem o Paulista, o Ferroviário Paulista jogou inclusive quarta-feira contra o Corinthians. Sim. O Ferroviário Cearense está disputando a Copa do Nordeste, né? Então, mas o fim das ferrovias... Acho que meio que levou os times juntos, né? A gente não separou aqui, eu até
depois eu coloco isso no link de descrição do YouTube, mas você tinha times também como o time do Porto, que não era o Porto, eram os estivadores. Os estivadores. Era o time formado pelos trabalhadores do Porto. Então, boa parte do que a gente hoje chama de amador era o profissional da época. Da época, Era disputava o campeonato alagoano. Disputava, né, estivadores do Porto. Tinha o Barroso do Bebedouro, tinha o Guarani do Poço, também um time tradicional naquela época, hoje também, infelizmente, extinto. Nós temos o Guarani do Poço? Temos. Ah, ela aí, Guarani E do eu vou lhe Poço. dizer, eu compraria a camisa do Guarani do Poço. Belíssimo, né? Eu achei Não é verdade? fantástico. Bonita, o escudo também, diferente, né? Verdade. Diferente do padrão. Me lembra um pouco o Liverpool. Pois é. Não é? Me lembrou demais. E um time, infelizmente, saiu do cenário, né? Mas um time que até na minha infância eu já ouvia falar de Guarani do Poço. Né? E a gente olha para um campeonato assim, você via que, tipo, eram organizações quase que time de trabalho, né? Que se juntavam. Para disputar E hoje a gente dá pouco valor a esses campeonatos de bairro, de né? bairros, né? De uma certa maneira. De comunidade. É uma coisa muito interessante porque assim, a gente fica na expectativa que esse trabalho desperte também um interesse, alguém do Poço que venha resgatar, pois é. Pois é, pessoal, esses times aí poderiam voltar a um cenário, né? São times tradicionalíssimos, o Guarani do Poço, né? O Barroso do Bebedouro, um time que muita gente nem sabe do que existiu. O próprio Estivadores, né? Pois é. Poderiam voltar. A gente tá indo pro nosso último intervalo, a gente vai tomar uma água e volta já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Tom Carvalho, diretor de arte, está aqui apresentando para a gente o Mantos de Alagoas, um projeto muito legal do Tom. Eu fiquei devendo nos últimos 3 blocos algumas imagens. A gente começa mostrando a imagem do Barroso. Né? Que também extinto. Extinto, time do Bebedouro. Mostra como era o time antigamente. Né? Próxima camisa. A gente mostra essas curiosidades, como já mostramos a do Guarani do Poço. Eu destaquei essa camisa do CRB porque também foi uma camisa muito comum de se usar, né? Essa camisa, embora seja da década de 80, o CRB a utilizou durante um bom tempo. Um bom tempo, não foi? Um bom tempo, né? E aí você também já tem um fornecedor, que é a Speed. Né? Assim como o CSA, a gente vai mostrar também outras camisas do CSA. Quem não sabe, o Dida foi goleiro do Cruzeiro de Arapiraca. Cruzeiro de Arapiraca. Hoje inativo, né? Não sei se extinto, mas eu não sei se extinto, mas tá parado, né? Mas time tradicional também, né? Time tradicional do futebol. Rival do Asa, né? Vamos preparar mais uma. Eu quis separar também essa camisa do CSA, também da década de 65. Muito incomum, né? Muito diferente. E assim, o CSA já tinha escudo nessa época. Já com seu escudo, né? E mais uma camisa também raríssima. Raríssima. Não se sabe ainda da existência dela física real. Ninguém sabe se ainda existe ou não. Mas ela muito rara, porque só jogou nesse ano. Eu fico sempre defendendo que qualquer clube, independente se CSA, CRB, tivesse em seus museus. Também acho. E concordo, neles tivesse um museu das camisas. Das camisas, né? De preferência todas. Né? Todas elas. Todas Elas. Seria muito interessante. Seria muito. Inclusive com a possibilidade de venda. De venda. Não é verdade? Mais interessante ainda para o próprio clube, né? Eu quis destacar outras camisas do CSA que também são muito emblemáticas, muito históricas, como essa da campeã. Era isso que me faltou. Digo, olha,
Além foi da campeão. Camila, o CSA foi campeão Foi. com a campeã Com a campeã, realmente. de marca, né? Muito marcante essa camisa. Além da Varig, que também separei pra gente olhar. Da VASP. Da VASP. É. Já tô trocando fornecedor. Da VASP. As duas extintas, né? Então acho que dá na mesma. Varig e VASP, né? Aí já é Schultz, você vê que a fornecedora é Schultz. Pois é, interessante também isso. Esse time aí foi o time, o Adriano jogou nesse time. Esse formato de calção também. É, diferente. Você já vê já começaram a brincar com os calções também, né? Antes era sempre único, né? Você vê que nos anos 90 já começou A gente também tem o Penedense, que eu fiquei devendo, o pessoal do Penedo iria me matar na rede social. Né? E o Penedense é importantíssimo, porque é o primeiro clube de Alagoas, né? O primeiro Sim. clube mais antigo, né? Sempre vai fazer 110 anos ano que vem. E mantém a linha fina também. Manteve-se, né, a linha fina. Esse ano aí, se não me engano, eles foram vice-campeão. Os campeões. Foram vice-campeão. E próxima camisa temos Esporte Clube Maceió. time extinto, né? Pouca gente sabe a existência desse time. Com certeza inspirado em Fluminense. Né? É, o que eu ia dizer, lembra muito Fluminense. Embora o CSE também lembre um tanto. CSE as cores lembram, né? Mas pelo menos o escudo do CSE se diferencia. Esse até o escudo parece, né? Até o escudo parece. Até o escudo parece. Esporte A gente Clube tem mais Maceió. duas camisas? Fiquei devendo também no bloco anterior os estivadores. Tradicional, Falamos né? dele. Camisa, inclusive, muito bonita, né? É bonito, um escudo diferente, né? Você vê, já um escudo mais original, né? E sabendo que o Tom é um azulino, trouxe a camisa do Golfinho do CSA. É porque o CSA, quando subia, logo mergulhava, Tom? Não, essa camisa aí, ela foi comemorativa, na verdade. Ela só jogou um ano com essa camisa, do CSA só jogou um ano. E por coincidência, ela ficou assim, hoje se tornou um objeto de desejo para os azulinos, porque o Garrincha jogou um jogo com ela. Ele até na foto ele está postado ali no time, o Garrincha, junto com o Dida, também foi um grande ex-jogador do CSA. Mas o CSA disputou o Alagoano com essa camisa, o escudo foi um escudo feito especial para esse ano. O golfinho foi utilizado porque na época tentou-se implantar esse mascote, mas terminou que Não vingou. não né? vingou. Né? E aí hoje se tornou uma camisa rara, né? Não se sabe ainda se existe ela real hoje em dia, né? É um objeto de desejo. E aí, mostrando assim, além das camisas que você recuperou, você também fez uma brincadeira muito interessante com as camisas da NFL. Foi. Futebol americano, a gente também reservou, pelo menos as você fez com Copa do Nordeste, tem CRB e CSA. Essa é a camisa do CRB, à venda nas melhores lojas. Brincada, mas assim, muito bonito. Eu torço para que os times façam, né? Assim, porque assim, a ideia desse projeto foi justamente para democratizar um pouco mais esse esporte, que já está tendo força no Brasil, né? Você vê que o Maceió já tem dois times, que é o Guerreiros CSA e o Maceió Marechais, né? Já estão atuando, jogando nas ligas nacionais. Mas a ideia é democratizar bem esse esporte, né? Então, foi uma brincadeira, lógico, eu representei o time da Copa do Nordeste como se fosse o campeonato de NFL, né? De NFL. E temos o CSA também, nesse formato. A inspiração foi Também muito bonito. nos uniformes do time, né? Sim. E a numeração, muita gente perguntou por que eu botei 12 no CRB e 13 no CSA, mas é o ano da fundação. O ano da fundação. E assim, os times na NFL valorizam muito o número, né? Dentro da camisa. Chama mais atenção do que o próprio escudo, né? Não é? Na verdade, na NFL as camisas não tem escudo, eu percebi. O escudo vai no capacete. E a camisa só tem o número. Às vezes só um detalhe. Às vezes só um detalhe mínimo ou só um nome pequenininho. Eu acho bonito, particularmente. Aí eu tentei adaptar para o formato brasileiro, né? Deu uma repercussãozinha boa. O pessoal falou, deviam produzir os times, né? Sim. Seria bacana se eles fizessem, né? Seria bacana. Me conta, quais são os próximos projetos? Já pode revelar? Tem alguns assim que já estão encabeçados, né? Tipo, esse projeto do Manto de Alagoas, a gente vai expandir ele para a Copa do Mundo. Então a ideia seria, quando você falou da camisa azul, aí muita gente não sabe que o Brasil jogou as 3 primeiras Copas com vestido de branco. De branco. Então a gente vai fazer também esse resgate dos uniformes marcantes da Copa. Então assim, vai realçar também a memória. Por exemplo, a Alemanha de 90, com aquele uniforme bem característico que eles tinham, depois a Holanda de 98. Então a gente vai recriar esses uniformes. Eu acho que quem gosta de camisa retrô, praticamente não deixa de ver a camisa do Yashin, né? Com certeza, do goleiro da União Soviética. Bem, União Soviética, na época nem o Rússia era, né?
Toda pretona com CCCP. Você tem o que também tradicionais? Camisas da França de 82, Tem, 86? bem tradicional. Né? A própria França de 98 eu acho bem marcante, né, aquela camisa. Você também tem uma Dinamarca da década de 90. A Alemanha tem várias camisas. Tem né? várias. Itália, tem. É um trabalho para vários meses também. Vai ser um trabalho. Assim, já foi iniciado o trabalho, já tem muita coisa pronta. Eu pretendo lançar antes da Copa para o pessoal aproveitar o embalo que está todo mundo pensando em Copa, né? Para justamente. Aí vem aquela questão o Brasil, eu vou recriar todas, né, do Brasil. Então vou fazer uma linha do tempo da primeira Copa até a 2014. O Brasil mudou muito? Olha, até a Copa de 58, que foi a primeira Copa que o Brasil jogou, aliás, 54 foi a primeira Copa que o Brasil jogou de amarelo, mudou um pouquinho, mas depois de 54 para cá mudou pouquíssima coisa. Foi mais, mudou o escudo, né, que era CBD, depois passou para a CBF e ganhou alguns detalhes, mas a essência da camisa, eu acho que talvez a mais diferente de todas essas foi de 2002, que foi um amarelo um pouco mais diferente e tinha uns detalhes verdes saindo pela lateral, porque a gente foi campeão com ela, né? Sim. E a de 94 também, que tinha uma marca d'água, né? Vários escudos, né? Formando uma marca d'água, né? Você vê, foram duas camisas diferentes que foram campeãs. Espero que quando eles lançarem... Que lance agora. Tá para lançar nos próximos... Tá para lançar nos próximos meses, né? A Nike, né? Vai lançar. Eu espero que lance uma não bem só diferente. do Brasil, como todas da marca dela. Todas vão vir com as uniformes para a Copa, né? Então, já estou na expectativa de ver o que é que vão ser feitos, né? Que é sempre uma curiosidade. A Adidas já mandou, já lançou... inspirada nos uniformes da década de 90. Né? Até pelas seleções tá se voltando isso, né? Eu vi que a do Peru já foi divulgada, achei belíssima, a camisa do Peru, bem tradicional, bem retrô, puxando para... Se eu lhe fizesse um desafio, por exemplo, a Nike não tá para lançar a camisa mais do Brasil, perdeu o diretor, você faria a nova camisa do Brasil? Olha, eu digo como faria? Eu digo para você assim que eu comecei a desenvolver o uniforme de futebol há pouco tempo, 2, 3 anos atrás. Mas eu acho que o top da carreira seria se um dia eu chegasse a ter a chance de apresentar um projeto desse, né? Eu tenho vários esboços assim que eu fiz para mim mesmo, nunca tornei público, mas se um dia eu for agraciado com essa chance de pelo menos poder apresentar alguma coisa, seria fantástico, seria realmente o top da carreira. Não quero que você adiante já esse projeto, mas você já teria uma inspiração para isso? Já tem. E inspiração voltada para a história, inspiração criada no conceito. Então, uma coisa assim... Talvez eu lance ela já nesse projeto agora da Copa do Mundo, já para mostrar assim... Eticamente não seria legal, porque eu estaria brigando com o possível criador da Nike, né? Mas não sei, talvez um dia eu mostre para o público, né, em geral, como é que seria essa imaginação para criar essa camisa. Pois bem, qual o principal elemento para construir uma camisa? Eu acho a história, né? Eu acho que você conseguir aglomerar a história do time com a história talvez atual, presente momento, ou a história conceituada, eu acho que é o principal fator para criar uma camisa de sucesso. Eu fiz uma provocação sobre o fato de você usar algumas logos, algumas artes. Você acha que o brasileiro, quando cria uma camisa, ao contrário, em comparação com um americano, ele é muito paz e amor? Eu acho. Eu acho que o brasileiro, assim, ele não ousa tanto, né, com as possibilidades que tem, né? Assim, talvez isso já tenha sido ensaiado, né, um certo início, mas eu acho que precisa ousar um pouco, né, de fazer uma coisa mais ousada, de usar os seus mascotes de uma forma mais... Não é alusão à violência, mas de uma forma de alusão à imponência. Última pergunta, qual uniforme, não seja clubista, qual o uniforme mais bonito que você já viu na vida? Uniforme, eu vou te falar assim a verdade. Independente de seleção, clube, NFL, qualquer um. Eu vou ser sincero. Esse daí é o mais bonito que você já viu. Eu vou ser sincero, como designer e criador, o uniforme mais bonito que eu já vi na vida foi o da Rússia, do ano passado. Me chamou muita atenção talvez assim, por ser diferente do padrão. Hoje em dia, assim, como tudo é tão muito parecido, já fica meio óbvio do que você vai ver. Mas quando você vê uma criação diferente do que vem sendo feito, aí você percebe que ali existiu uma cautela, um trabalho, uma pesquisa muito grande para não se fazer igual. Então, assim, eu como designer valorizei muito essa criação. Não sei quem foi quem fez, mas deixo aqui meus parabéns e realmente me chamou muita atenção e até acho que foi o mais bonito. Pois bem. Muito obrigado, Tom. Obrigado por mais uma vez estar aqui compartilhando essas experiências legais.
Muito bem. Sucesso. Te agradeço a você pela audiência. Fica para uma próxima oportunidade. Até mais.